Existe um mérito em ser o primeiro a fazer alguma coisa, o primeiro homem a pisar na lua, o primeiro lugar em uma competição e o primeiro grande youtuber a ser pego como um Pedro, não! Só que diferente dos outros exemplos, o último tá mais pra uma maldição. Maldição essa que acabou caindo no colo do ADP445, ou o nome extenso, né? Eat That Pussy 445. Também conhecido como Brian Turnham Emerson, que nomezinho longo, foi um youtuber extremamente famoso, especialmente ali na faixa de 2020, 2021, porque o conteúdo dele era cru, direto ao ponto, cheio de palavrões, e a pessoa gostava da personalidade dele e os temas esquisitos que ele trazia. Um exemplo seria a pedrada do conteúdo assim maravilhoso que ele criou de Top 200 melhores estrelas pornô. Ele era um canal diferente, isso a gente pode confirmar. Entre outros conteúdos de esporte, porque ele era muito fã de um time chamado Eagles e ele fazia bastante conteúdo ali em volta disso. A rapaziada gostava de assistir, mas em 2021 ele foi pego numa operação que tava tentando beitar ali um Jack a aparecer, mas o Jack em questão era o ADP. E quando ele chegou lá, ele não só arruinou a carreira dele, amaldiçoou a própria vida, como o cara virou um meme, o que é a pior coisa que você pode fazer numa situação dessa. Já não tá bom, já vão falar de você, mas você vira um meme, aí amigão, esquece. Ninguém vai esquecer dessa porra. Que a desculpa que ele deu pros caras foi... cupcake, né? Tô por dentro. Só que o ADP, ele tem uma força de vontade do nível brasileiro, porque ele cai, mas ele se nega a ficar no chão. Ele tenta de novo, e de novo, e de novo, criar redes sociais, canais, em qualquer lugar, mas ele sempre acaba perdendo, não só as redes, como o emprego, ao ponto que nós estamos a poucos dias de ver um documentário com um nível cinematográfico falando sobre ele, mas não é um youtuber juntando as informações e fazendo um vídeo, não, ele tá participando e se incriminando. E mano, eu vou mostrar o trailer desse documentário pra vocês, só ali na prévia, as coisas que ele fala, esse cara vai sair desse documentário preso, não é nem brincadeira. Então, rapaziada, vamos entender a história do ADP445, um dos primeiros e o mais famoso Jack que sofreu na mão de youtubers quando descobriram as nojeiras que ele fazia. O ADP foi um desses criadores que surgiu junto com a plataforma, já que o primeiro canal dele foi feito lá em 2010, e foi o mesmo canal que ele acabou alavancando bastante ao decorrer dos anos. Ele era uma pessoa bem popular, com milhões de seguidores, milhões de visualizações, e muitos vídeos acabavam viralizando, porque a personalidade dele era meio como se fosse um meme ambulante para muitas pessoas. Mesmo que você acompanhasse todo o conteúdo dele, você nunca saberia qual seria o próximo vídeo que ele ia postar, porque era muito aleatório, e ele também tinha um comportamento bem errático, por falta de uma palavra melhor, já que algumas lives ou vídeos, ele gostava de falar coisas como essa daqui. The law that I would enforce if I were president of the United States. And one of those laws are, this is going to be hella controversial, one of those laws are, if you're under the age of 18, and you're a chick, and you get with a guy that's over the age of 18, it's consensual, dog. Não, caralho, cara. Isso daí foi antes do cancelamento. Não dá nem pra falar que os sinais não estavam ali. Meu Deus do céu, o que só tinha era sinais. E só um pontinho de curiosidade, olha um brasileiro aqui, ó, no chat dessa live. O que você tá fazendo aí, brasileiro? Sai daí, tá? Só a gente com kkkk. Hoje em dia já é mais difícil da gente poder checar todos esses conteúdos que ele fazia e as coisas mais estranhas que ele falava, mas foram perdidas no tempo, é porque o canal dele foi completamente deletado da plataforma. Assim que essa polêmica aconteceu, o YouTube foi bem rápido em banir o canal dele, e tudo que nós temos são esses canais de arquivos aqui, onde eles colocam os vídeos mais antigos, e é meio que só isso que a gente tem, mas, mano, só pelos títulos já dá pra ver, os conteúdos eram bem esquisitos. Eu não consigo parar de peidar. E a lata dele aqui, puta que pariu, mano. Ou vídeos mais insanos, como esse daqui. When I die, I hope I'm in the casket face down, so all you motherfuckers can kiss my black motherfucking ass.
Meu Deus, esse daqui não é o olhar de um homem que está bem, tá? Porém, foi em 2021 que toda essa carreira foi jogada no lixo, quando o canal CC Unity tava fazendo uma operação se fingindo como uma minazinha de 13 anos, só pra beitar o ADP, que tava falando umas coisas que, mano, eu não vou mostrar, tá? Mas ele mandou foto até de um trolete de merda que ele tinha deixado na privada. O homem é insano. E a partir do momento que ele é encontrado, amigo, essa cena aqui, essa roupa, tudo isso daqui, mano, virou um meme desgraçado. Mas o que cravou o status de meme foi essa fala. Again, so what brings you out here today? I was actually coming out here to pick up a cupcake. Cupcake! ADP Cupcake, tá bom. Tá bom, aí é pegar um cupcake. E pra além do escândalo que isso é por si só, isso tende a acontecer aqui no Brasil também, né? De novo a gente vê influenciadores sendo uns bizarros do caralho. Mas essa, além de ter sido um confronto pessoalmente, ele foi um dos, se não o primeiro grande youtuber a ser pego nesse tipo de situação, sendo confrontado pessoalmente com prova ali na cara dele pra todo mundo ver. Então, cara, o pessoal não esquece do primeiro, né? Piorou ainda mais porque o maior pesadelo de quem faz merda lá na gringa é aparecer no canal do Moist Critical, do Charlie. Porque, mano, esse cara tem um engajamento divino, viado. E aí ele fez um vídeo cobrindo isso. E quantas visualizações tem? Ah, 22 milhões! Imagina, 22 milhões! O país inteiro conhecia esse cara a esse ponto. Isso resultou não só com o canal do ADP sendo banido, como ele sistematicamente sendo banido de todas as plataformas, seja o Instagram, seja o Twitter, seja as várias tentativas que ele teve de criar outros canais. Eles sempre eram banidos, porque os influenciadores não deixavam ele voltar para a plataforma. Sempre que alguém via ele aparecendo com algum pedido de desculpa, que tiveram muitos em 2023, a gente teve esse pedido de desculpas que muita gente tendeu a ver como genuíno, mas, de novo, ninguém deixou ele voltar pra internet, todo mundo ali fez vídeo lembrando as coisas que ele tinha feito, e assim, rapaziada, eu sei que alguém aí pode pensar, pô, Psylli, mas as pessoas não podem melhorar? Elas não podem evoluir como gente? Esse cara não. Não só a gente vai falar do documentário já que está sendo gravado nesse fatídico ano de 2026, pra vocês verem que o cara não mudou, como nesse tipo de situação aqui, os influenciadores nunca são perdoados, porque, de novo, você não consegue saber se o que aquele cara tá falando é verdade. Não dá pra arriscar deixar esse tipo de filha da puta ter espaço na plataforma, onde ele provavelmente vai ter o próprio Discord, a própria rede social, vai ter ali pessoas que gostam dele, muitas delas de menor. E aí, mano, não é legal. Então, ninguém nunca vai deixar esse tipo de pessoa voltar pra internet, entendeu? A não ser que você tenha uma desculpa muito da boa ou você tenha sido falsamente acusado. Por isso que é sempre bom ir com calma, avaliar bem as provas, mas no caso do ADP, o cara tava literalmente lá, buscando o cupcake. Não tem nem discussão. O próprio Charlie tem sido o maior empecilho do ADP voltar pro YouTube, já que ele tem 11 vídeos. Sempre que ele tenta voltar, sempre que ele tenta fazer alguma coisa, ele vai lá, posta um vídeo, ele acaba pegando uma quantidade massiva de visualizações e pronto, as plataformas notam e apagam, seja lá de onde ele esteja tentando voltar. Isso passou até pra vida real, já que tem alguns lugares que reportavam que o ADP tava tendo dificuldade pra arrumar emprego. Ele não tava nem conseguindo arrumar emprego do McDonald's, porque assim que as pessoas notavam quem ele era e falavam pra gerência, logo ele era demitido, porque ninguém quer uma pessoa tóxica desse jeito que pode acabar manchando a reputação do lugar, trabalhando lá de boa. Um exemplo de uma dessas tentativas dele voltar pra internet foi quando ele criou uma rede social na plataforma Bigo. Que porra é Bigo? E aí logo quando achavam a rede social dele, ela explodia e isso daí acontecia. Like, you can find some bad on here too, bro. You can find some bad bitch. Listen, man, I'm cool on that bullshit. So you don't want you want kids? Block him. He's gone. Get him out. You bad, you big ass. Just don't make that shut the fuck up. You get head ass. But you like touching on little kids. You want a cupcake? You want a cupcake face nasty big ass. E era isso que acontecia de novo e de novo. E o chat aqui, ó, pessoal rachando o bico, mandando W. É, mano, não tinha como, tava todo mundo contra ele. E aí nós entramos na fase atual do ADP, onde um cara chamado Mike Clum, que ele fez um documentário muito filha da putamente bem feito. Mano, sei lá,
O cara parece que ele tem dinheiro infinito pra fazer esse tipo de vídeo, é inacreditável, mas no caso falando do Boogie2988, que ele foi um daqueles youtubers extremamente amados que virou um local, e aí ele meio que mostrou toda a vida dele, ali é um documentário em parceria com a pessoa que ele tá falando, diferente de muitos vídeos aqui de YouTube, né, que são só pessoas pegando as coisas que aconteceram e meramente documentando elas, o que obviamente tem seu mérito, né, mas no caso o Mike, ele é muito bom em fazer esse tipo de vídeo, tanto só tem 2 vídeos no canal dele, o do Boogie e agora que vai ter o do ADP. A gente só tem um trailer até o momento e o nome é A Mente Doentia de ADP 445 e, mano, vamos dar uma olhada só em alguns momentos desse trailer pra vocês entenderem que esse cara não tem salvação. Primeiro momento notório que a gente tem um advogado falando o que o ADP deveria fazer, né, nessa situação aí do documentário. E olha as palavras dele. Advice would I give to ADP 445? You need to stop doing this documentary. Exatamente. Ele deveria parar, porque o documentário, ele só fica se incriminando. Eu não sei qual é a ideia dele, se ele quer passar como eu sou o vilão da internet. Não, cara! Você é um Jack Prime! Fucking a bitch's innocence away, you know? Eu não sei o contexto dessa frase, mas não pode ser bom. You think you wanted to have sex with 13-year-old? I mean, the reason why I wanted to have sex with a 13-year-old is already fucking clear. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo por que não dão chance pra esse tipo de maluco voltar pra internet, né? Porque ele tava pedindo desculpa lá atrás, falando, não, rapaziada, me desculpa que não sei o que, eu aceito meu... E olha o tipo de merda que ele tá falando hoje em dia. Mano, isso aqui é de fuder, lá. Ele colocando roupa de presidiário e ficando atrás das grades. Tá ligado? O cara, ele só tava pedindo, polícia, você pode me prender? Porque isso foi uma das coisas que nunca aconteceu, né? Por mais que toda essa polêmica tenha acontecido, essas operações aí que youtubers tendem a fazer, elas normalmente não dão em nada, porque precisa ter uma investigação prévia com a polícia, ou uma ligação ali com a polícia mesmo pra dar em alguma coisa. Eu não irei dizer que ele não sofreu consequências sabendo tudo que ele tem passado, mas ainda assim, não foi uma consequência de ir pra cadeia. Mas talvez, cara, a vida do maluco esteja tão ruim que ou ele tá pensando que isso vai reerguer a carreira dele de algum jeito, ou ele quer ir preso mesmo, porque aí pelo menos ele garante umas refeição gratuita ao dia. Mas Psyne, como assim se reerguer na plataforma? Ele não é banido sempre que ele aparece de volta? Então, ele era. Agora como o YouTube ele tá muito mais otimizado pra ter um bot aí fazendo as coisas, meio que o bot não reconhece o ADP como uma pessoa que foi completamente banida. E mesmo que os outros criadores façam vídeos denunciando e falando sobre esse cara, nada acontece, porque tecnicamente o bot vê ele como um cara que tá seguindo as diretrizes do YouTube e criando conteúdo, não como o Jack que ele era. E assim a gente tem o canal ADP-445, né, que ele tem postado vídeos, pô, o último vídeo foi 3 dias atrás, tá ligado? Ele tá constantemente postando conteúdo, ele não pega nem metade das visualizações, mas assim, ele já pega uma quantidade de visualização legal pra conseguir se manter se o canal dele fosse monetizado, né? É que ele posta bem esporadicamente, mas 14 mil sem o menor esforço criando conteúdo, porra, mano, daria pra dar uma grana pro cara, tá ligado? Ele não tem uma presença muito forte em outras plataformas, ele tentou voltar pro TikTok uma época falando sobre esportes, mas também caiu, e aí eu acho que ele broxou e tentou só ficar aqui no YouTube mesmo, que era o tipo de conteúdo que ele deveria estar mais acostumado a fazer. Mas ainda assim, cara, ou é uma questão de tempo, ou isso aqui simplesmente não vai dar em nada. Esse canal existe há 4 meses só, pra vocês terem uma ideia, não é muito tempo assim. E esse é o estado atual do ADP, um maluco completamente infame, sem associação com ninguém gosta desse cara, e mesmo com toda essa reputação péssima, ele decide aparecer num documentário que incrimina ele mais ainda. De novo, não é um daqueles documentários para glorificar a pessoa que está sendo julgada. Não, os documentários do Mike, eles são muito bem feitos para relatar o quão miserável ou quão criminoso, no caso do ADP, essas pessoas conseguem ser. E eu tô bem ansioso para ver esse documentário aí também, mano. Se você aí manja de inglês, eu não sei se vai ter legenda, mas talvez tenha. O cara, ele tem um pataco ali, se bobear ele pode ter feito algum esforcinho a mais. Bom, não vamos saber até lançar. Eu recomendaria vocês darem uma olhada e se vocês tiverem estômago, né? Mas se vocês me acompanham aqui, acredito que vocês tenham. Só que lá provavelmente vai ser um bagulho bem pesado, hein, mano? Puta que pariu, esse ADP, ele é a escória da internet gringa. Mas bom, rapaziada, por hoje o videozão vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdão. Isso foi, ó, não é só no Brasil que tem esses esquisitos gigantes não, mano. Lá na gringa também tem, cara. Na gringa especialmente, viu, mano? Vocês pensam que o Ítalo Santos é um problema aqui? Nossa, mano. Temos lá na gringa que me surpreende como eles estão ativos até hoje. Mas hoje, rapaziada, eu irei ficando por aqui. Agora eu vou ir lá jogar Marvel Tocon, tá, amigão? Mensagem final do vídeo. Amigão, vou jogar Marvel Tocon, viado. Eu vou jogar com o Green Goblin.